Harry Potter nunca tinha ouvido falar em Hogwarts, até o momento em que cartas começaram a aparecer no capacho do número 4 da Rua dos Alfeneiros, endereçadas com tinta verde em pergaminho amarelado, com um lacre púrpura. Elas são rapidamente confiscadas por seus tios terríveis. E então, no 11º aniversário de Harry, um homem gigantesco com olhos luzindo como besouros negros, chamado Rubio Hagrid, entra intempestivamente com uma notícia assombrosa. Harry Potter é um bruxo e tem uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Uma aventura inacreditável está para começar. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lu e esse é o meu canal. E gente, como vocês podem ver no vídeo de hoje, atendendo alguns pedidos, eu vou começar uma série chamada Lendo Harry Potter pela primeira vez. Eu sei que muitos de vocês que assistiram os vídeos compraram esse box da Amazon pela primeira vez, e muitos também tinham muitas dúvidas em relação ao box. Então eu queria começar falando que eu já tô no 3º livro e até agora, gente, me perguntaram muito sobre palavras no português de Portugal. Eu só identifiquei algumas palavras na Pedra Filosofal, os outros eu nem percebi. E, enfim, eu não sei nem se são português de Portugal direito, porque podem ser palavras muito antigas também, que eu não conheço, né? Mas dá pra contar na mão, tipo, em 5 dedos, assim, o número de palavras que aparecem, e é muito pouco mesmo. E, tipo, só uma ou duas que eu fiquei, nossa, o que é isso? Mas, sério, a gente não atrapalha em nada a leitura. Isso que eu queria começar falando aqui. Sobre o primeiro livro da Pedra Filosofal. E, gente, nesse vídeo eu vou falar alguns easter eggs que a gente vai acompanhar, que a J.K. Rowling já colocou nesse primeiro livro. E também eu vou falar sobre algumas cenas, algumas diferenças entre o filme e o livro. Eu queria falar que primeiro eu li o livro, né, Pedra Filosofal, e eu fiquei muito tempo sem assistir o filme, gente, sério. Eu não assisti nessa quarentena, e como eu estava planejando comprar o box, eu fiquei assim, não vou ver nenhum filme pra mim poder não lembrar de quase nada dos livros. Só que aparentemente eu assisti muito Harry Potter durante a minha vida, então eu não consegui ter essa sensação de ler pela primeira vez e ver tudo descobrindo com o Harry, né, mas... Enfim, gente, a mágica é incrível nesse livro, eu amei demais a leitura. Eu tenho que confessar que Harry Potter e a Pedra Filosofal não eram um dos meus filmes preferidos, na verdade era um dos que eu menos gostava, eu não sei direito porquê. Eu talvez não gostei, não aprendeu muito a história da Pedra Filosofal no começo, mas gente, esse livro aqui mudou totalmente minha cabeça. E eu amei muito Pedra Filosofal, eu gostei muito mais do livro do que do filme, e eu aprendi a gostar mais do filme depois que eu li o livro também. Enfim, eu vou falar de alguns pontos entre o filme e o livro agora primeiro. Em primeiro ponto, eu queria falar da relação dos Weasley com o Harry. A gente acompanha toda aquela história do Harry, né, até ele tá indo pra plataforma 9/3/4. E lá a gente já vê como o Harry conhece os Weasley, e é um pouquinho diferente, assim, e é muito interessante depois quando eles descobrem que o Harry é o Harry Potter, né, enfim. E eu acho, desde esse primeiro livro a gente já pode ver como a senhora Weasley é muito acolhedora, né, gente? Dá pra dizer que eu acho que a senhora Weasley, ela é tipo uma mãe pro Harry, porque desde o primeiro Natal ela já manda o suéter dos Weasley, já bota ele pra dentro da família. E, enfim, ela tem bem aquela sensação de mãe mesmo, e também como o Harry conheceu os gêmeos Weasley, gente, eu já amei eles aqui no primeiro livro, é incrível, incrível mesmo. O jeito que ele conhece o Ron também, a Hermione, gente, incrível, incrível. Eu só queria falar dessa relação, assim, dos Weasley, eu achei os gêmeos Weasley muito mais presente agora nos livros, e eu fiquei, tipo, encantada, assim, tipo, a relação deles é muito mais próxima, assim como a do Hagrid. Eu fiquei muito feliz em ver as partes do Hagrid. Por exemplo, algumas coisas que aconteceram enquanto eu tava lendo é que eu fiquei muito confusa. Como eu assisti os filmes, eu sabia mais ou menos onde ficava cada fala. Por exemplo, as falas de quando o Malfoy conhece o Harry, por exemplo, quando ele vê que ele é o Harry Potter mesmo. Ela acontece no trem ainda, indo pra Hogwarts, e não naquela escadaria. Então isso confundiu muito minha cabeça, até eu assim, tá, isso aqui é o livro, isso aqui é o filme. E isso confundiu um pouco, mas, gente, leitura incrível, incrível mesmo. E também uma parte que mudou bastante até, tipo, do local, foi só o local, e aí confundiu bastante. Foi a parte do Hagrid, quando ele conta tudo sobre o Voldemort, sobre a história do Harry. Ele conta ainda naquela casa, naquele rochedo lá, conta tudo lá, e as coisas acontecem um pouquinho diferentes, e eu gostei muito, muito, muito mesmo do livro. Primeira parte que eu queria falar do Sr. Weasley, essas poucas mudanças, algumas mudanças de local, assim, que pode confundir um pouco a cabeça se você já viu o filme. E um outro ponto que eu queria falar aqui, gente, eu não avisei isso antes do vídeo, mas tem spoiler, gente, vai ter muito spoiler aqui do primeiro livro. Eu vou tentar não dar spoiler dos próximos ou das próximas histórias pra quem tá lendo Harry Potter e vendo e conhecendo o mundo de Harry Potter pela primeira vez, mas eu vou tentar não dar spoiler dos próximos. Aqui vai ter spoiler de um monte de Pedra Filosofal. O segundo ponto que eu queria falar
falar é a parte que eles conhecem o Fofo. E, gente, como é que aconteceu essa parte no livro? Nos filmes você provavelmente já deve saber que o trio tava indo pro dormitório lá, né? E aí eles estavam indo na escada e mudou de lugar, e aí eles encontraram o corredor do terceiro andar. Aparece o Filch também procurando eles, a Madame Nora encontra eles, e aí a Hermione e eles correm, o Ron, a Hermione e o Harry, eles correm, encontram aquela porta, o alô rumor é da Hermione lá e eles encontram um Fofo. Só que no livro aconteceu um pouco diferente. O que aconteceu, gente? Lembra daquela cena do Lane Brawl do Neville? Então, que o Draco tá com ele, o Harry foi buscar? Então, aqui no livro, eles decidem, tipo, não contar e fazer mistério sobre o Harry ser o apanhador. Então o Draco tava usando a cara do Harry, falando, tipo, você vai ser expulso, enfim. Draco sendo Draco, né? Enfim, aí eles acabam marcando uma luta, um duelo de bruxo, né? Aí o Ron ia ser o padrinho do Harry, e o que acontece? Aí eles marcaram um horário na sala dos troféus, e enfim, eles foram lá, quando eles saíram ali, e a Hermione já foi dar bronca neles, o que eles estavam fazendo fora da cama aquela hora. E aí eles saíram pra fora do quadro da Mulher Gorda. O que aconteceu? A Mulher Gorda tinha saído pra dar uma voltinha, né, gente? Pra dar aqueles rolê no meio de Hogwarts, assim, né? E eles saíram lá pra fora e os três ficaram presos para fora. Então a Hermione não conseguiu voltar e o Neville tava estatelado no chão, porque, como sempre, esqueceu a senha, né? Então o Neville acabou indo junto com eles. O que aconteceu? Foram os quatro lá pra sala do troféu, e em vez do Malfoy ir, o que ele fez? Ele chamou o Filch, falou que eles iam estar na sala dos troféus, e enfim, né, Malfoy sendo Malfoy, pra zoar com a cara deles, pra eles pegarem detenção, né? E o que aconteceu? O Filch foi lá e, tipo, falou, já começou aquela, crianças fora da câmara, aí eles saíram correndo, e eles encontraram no meio do caminho quem eles não poderiam encontrar, porque se encontra o nosso tal do nosso pirraça, gente, esse fantasminha faz um barulhinho, né? Então ele assim, crianças fora da cama, alunos fora da cama. Enfim, e aí eles saíram correndo e encontraram aquela porta pro Fofo. Então o Neville tava junto, eu queria falar isso também. O Neville é muito mais presente nos livros do que no filme, né? Esse era o primeiro ponto que eu queria falar, que era a cena do Fofo, que muda muito. E enfim, eu achei muito interessante a cena do livro. E, enfim, ela é muito mais trabalhada na realidade do que a do filme, né? Incrível. E um outro ponto que eu simplesmente amei demais é a parte do Norberto, gente. Porque acontece totalmente diferente. A parte do Norberto tipo, super superficial no filme. E aqui no livro a gente vê o Norberto, a gente vê o Hagrid com o Norberto. Eles vão lá, eles descobrem que ele tá com um ovo de dragão. E o que acontece, gente? Isso se passa um tempo, aí depois que o Norberto, ele nasce, né? Norberto é o dragão norueguês que o Hagrid trocou, que ele falou como é que passava pelo Fofo, né? Enfim. Já dando spoiler aqui, tô dando muito spoiler nesse vídeo, mas ok, né? Depois o Norberto, ele nasce e o dragão, ele cresce muito, muito rápido. Então, como ter um dragão é ilegal, né, gente? Então o trio de ouro já ficou assim, Hagrid, você não pode ter esse dragão, você tem que mandar ele embora, porque ele tá crescendo muito, tava crescendo, tipo, chegando quase o tamanho da cabana dele. Então, aí eles falaram com o Carlinhos, o irmão do Ron, que mora na Romênia, que cuida de dragões, pra levar o Norberto pra lá, né? E o que aconteceu? Eles mandaram uma carta e, sim, deu tudo certo ali no final. E aí, 4 amigos do Carlinhos vieram pra pegar o Norberto. O que aconteceu nesse meio tempo? O Ron foi mordido pelo Norberto, enquanto ele tava ajudando a dar comida com o Hagrid, né, pro Norberto. E aí, o Harry e a Hermione, eles marcaram um horário lá pra poder levar ele numa caixa. Eles pegaram a capa da invisibilidade, botaram o Norberto dentro de um caixote e levaram ele para uma torre lá de Hogwarts. Só que nesse meio tempo deu um problema, gente, porque Draco Malfoy viu o que eles estavam fazendo com o dragão. Isso se passou um tempo, tá, gente? Eu até estranhei, porque Draco já teria falado pra Minerva na hora, como acontece no filme. Mas não. Ele espera e aí ele fica... Quando eles estavam levando o Norberto pra lá, o Draco não sabia da capa da invisibilidade, né? Então aí ele se ferrou, porque a Minerva pegou ele fora da cama lá, e ele falando, não, o Harry tá com um dragão, ele vai levar um dragão. Aí a Minerva não acreditou, né? Só que nem como tudo é perfeito, Harry e Hermione foram lá, levaram o dragão, ajudaram os amigos a botar os negocinhos de aço ali pra levar o Norberto nas vassouras, né? E aí, só que as duas crianças incríveis esqueceram a capa da invisibilidade, então eles estavam lá andando pra quem quisesse ver eles, né? Então a Minerva pegou eles fora da cama, junto com o Draco, e aí foi pra lá. E o Neville tinha saído atrás pra avisar eles que o Draco tava indo atrás deles ali, que ia contar. O que aconteceu? Os 4 pegaram detenção, então aí que eles vão lá pra Floresta Negra, pra Floresta Proibida. Enfim, gente, e aí que se desenvolve isso aí. Então é um pouquinho diferente, é o Neville que vai em vez do Ron. E também a cena da floresta é um pouco diferente também.
Mas nada, tipo, pra mencionar, assim, que é tão grande. Mas uma coisa que eu acho muito interessante nessa história também são os centauros, gente. Além do Firenze, tem mais 2 centauros e eles até brigam com o Firenze, porque o Draco e o Harry encontraram aquela cena com o Voldemort, e aí o Firenze foi lá e ajudou ele, e depois o Draco saiu correndo junto com o Canino, né? E aí ficou só o Harry lá e o Firenze salvou ele lá do Voldemort. E, tipo, eles tiveram uma conversa super massa enquanto ele tava levando ele de volta, porque essa era uma parte bem sombria da floresta. E aí o Firenze colocou ele nas costas, e aí os outros 2 centauros brigaram, estavam brigando com ele, porque, agora você é tipo um burro de carga dos humanos, dos bruxos, enfim. Aí teve essa parte, mas eu achei muito interessante a conversa que os 2 tiveram nessa parte da floresta. Depois eles encontram o Hagrid, enfim, aí dá tudo certo, né? E essas são algumas mudanças, assim, que, tipo, foram bem grandes e que me fizeram gostar muito do livro, e eu sempre gostei muito de ler, né? E uma coisa que eu adoro é saber os pensamentos dos personagens e entender melhor como é que funciona, tem mais detalhes, então eu acho isso simplesmente incrível. E uma outra coisa que eu fiquei, assim, meio abismada é que, por exemplo, o Hagrid sempre fala no filme que o professor Snape é um dos protetores da Pedra Filosofal, né? Só que uma coisa incrível é que o único professor que não tem essa tarefa no filme é justamente o Snape. Então, quem só viu o filme não tem aquela noção de que o Snape realmente estava protegendo a pedra, sabe? Então, tipo, só fica ali o Snape estava protegendo a pedra, mas como é que ele estava protegendo? No livro a gente tem mais tarefas, né? Tem a do Visco do Diabo, tem a das Chaves, aí depois tem o Xadrez de Bruxo e tem uma de poções do Snape, que só vai o Harry e a Hermione. E aí depois tem uma poção pra voltar, uma poção pra ir, aí vai, né? Isso acontece um pouco diferente. O final também é um pouco diferente, bem pouco até. Tipo, o Quirrell não vira pó, como mostra, né? O corpo dele só cai ali, né? Enfim, mas essas são as maiores mudanças do livro que eu consegui enxergar. E eu simplesmente gostei muito mesmo do livro. Como eu falei antes, Pedra Filosofal não era um livro assim que eu gostava tanto, um filme, né, porque eu só assistia os filmes. Não era um filme assim que eu gostava, tipo, amores assim, eternos, né, mas... Enfim, o livro me fez gostar muito mais de Pedra Filosofal e é simplesmente incrível. E agora eu vou falar de alguns easter eggs aqui no livro, né, gente? Eu só vou falar qual é o easter egg e não de onde é que ele vai aparecer depois, porque eu não quero dar spoiler. Se você quiser que eu faça um vídeo no final falando dos easter eggs dos livros que aparecem depois, que a J.K. Rowling já apresentou no primeiro livro, até o último, que falar mais abertamente, assim, falar, esse easter egg que ele aparece naquele lugar lá, que depois é importante pra isso, pra aquilo, eu posso fazer esse vídeo, gente. Aqui eu só vou falar os nomes. E o primeiro deles é o Desiluminador do Dumbledore, gente. Você já sabe quando é que ele aparece depois, né? Eu só vou falando assim. A segunda coisa é a moto em que o Hagrid aparece, que ele leva o Harry quando ele ainda é um bebê, naquele fatídico dia em que o Voldemort atacou os pais do Harry e eles morreram. E aquela moto que ele chega andando, gente, aquela moto é do Sirius, ele pediu emprestado. O Sirius se ofereceu pra dar a moto dele e ele amava essa moto. Isso conta, eu já tô no terceiro livro, né? Então ele tem até uma conversa em que ele conta que o Sirius amava aquela moto e aí mesmo assim ele deu pra levar o Harry, enfim. Easter egg de Sirius aparecendo aqui no primeiro livro. Outro ponto é o que, gente? É a figurinha do sapo de chocolate, gente. Que tem uma figurinha do sapo de chocolate do Dumbledore, eu vou até ler aqui pra vocês. Que é um baita de um easter egg, gente. Vocês vão perceber aqui. Tem coisa até de animais fantásticos aqui, né, gente? Eu vou ler a figurinha do Dumbledore. Alvo Dumbledore, atualmente diretor de Hogwarts, considerado por muitos o maior bruxo de todos os tempos modernos. Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado Grindelwald. Vocês já estão pegando as referências, né? O Bruxo das Trevas em 1945, por ter descoberto os 12 usos do sangue de dragão e por desenvolver um trabalho de alquimia em parceria com Nicolau Flamel. O professor Dumbledore gosta de música, de câmara e boliche. Enfim, gente, vocês já pegaram referências do Nicolau Flamel, do Grindelwald, que a gente vai ver lá em Animais Fantásticos, né, gente? Enfim. Além disso, tem mais alguns easter eggs. Tem a senhora Fig, que ela é uma senhora que cuida do Harry quando os Dursley têm que sair. E ela é uma espiã do Dumbledore, tô dando spoiler, mas ela é uma espiã do Dumbledore. E ela vai aparecer lá de novo em Ordem da Fênix, gente, que ela ajuda depois o Harry por causa dos Dementadores, enfim, toda aquela coisa, né? E um outro easter egg, gente, é nos livros, na lista de materiais do Harry. Eu vou ler pra vocês. 2 livros, gente. O primeiro é a História da Magia, de Matilda Bagshot. A gente vai ver ela lá em Relíquias da Morte depois. Enfim, gente, eu não vou falar muito mais, mas se vocês já viram os filmes, vocês já sabem quem é a Matilda Bagshot. E, enfim, e também tem outro livro aqui que é muito famoso, que a gente vê uma franquia só pra ele, né? Que é Animais Fantásticos e Onde Habitam, do Newt Scamander. E do Newt, nosso querido Newt, que agora tem uma franquia, né? E, enfim, gente, esses são alguns dos easter eggs no livro. Além disso, tem o Perebas, o próprio Perebas, né? Ele aparece já aqui no primeiro livro.
E aí depois ele vai ser importante lá em Prisioneiro de Azkaban, que aí ele aparece, né? Eu juro que quando eu vi o Perebus, ele deu certo cortar o pescoço dele assim, né? Talvez. A gente já conhece a história, né? Mas enfim, esses são alguns easter eggs, assim, do livro que aparecem depois, né, gente? Como a J.K. Rowling já pensava em tudo, né? Tipo, já aqui no primeiro livro, de Pedra Filosofal, já apresentava o Grindelwald, que agora é um grande vilão de animais da série de Animais Fantásticos, né, gente? Simplesmente incrível isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem o vídeo de câmera secreta, já deixa o like aqui, gente. Que aí semana que vem sai vídeo novo, se vocês quiserem, né? Por favor, já se inscreve no canal, deixa o like se você é Potterhead. Compartilha com seus coleguinhas Potterhead também. E se vocês já leram um livro, eu vi que muita gente estava começando a ler pela primeira vez, né? Me contem aqui as impressões de vocês sobre Pedra Filosofal e o que vocês acharam, gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e beijo pra vocês, gente. Até semana que vem.